estou aqui só para reforçar aquilo que o Sidney falou agora. O Chico fez 450 livros, né? Olha, escrever a piada no chat, tem gente que mal consegue escrever 450 caracteres numa mensagem. Numa época que não tinha internet, não tinha nada, não tinha recurso algum, era caneta, era lápis, papel e curso, e Chico ali, né? Na mão, na unha, na raça. Então, a gente pode dizer que Chico, sim, era um médium raiz, um cara assim, né? Hoje os médiums não são todo mundo. Mas enfim, vai voltando. Gente, uma época, cara, o que ele fazia, humanamente insano. Insano. Se pegasse e escrever 450 livros na mão. Na mão. Não é que você vai ali no teclado, digita e letra ortográfica. Não, cara, você tá ali na mão, papel. Fora as mensagens, fora as cartas, fora tudo mais. Então você imagina o quanto que esse cara, assim, é surreal. Acho que a palavra é essa. É surreal o que ele fez. Só isso, só dando a dimensão do negócio. E assim, ele psicografava, né? Quem escrevia eram os espíritos. Mas essa coisa que você falou do surreal, né? São as energias daqueles espíritos que se aproximavam, né? Porque quem é médium é diferente um espírito do outro, né? Uns são mais pesados, outros são mais leves. Um é gostoso, magnetismo, outro já é sofrido. Então, não é só escrever, né? Não é só psicografar. Ele sentia aqueles espíritos se aproximando. E é uma diversidade de assuntos. Né? Se a gente for escrever alguma coisa, a gente vai escolher o assunto que a gente quer escrever, a gente vai estudar sobre aquilo, a gente vai ler, reler, depois vai ver se está bom, se não está. Ele não tinha isso. Ele tinha que se dedicar. Então, da mesma forma que ele se dedicava às pessoas encarnadas que vinham vê-lo, era essa dedicação com os espíritos também, porque ele deve ter pego cada bucha também que a gente não sabe. Né? Ele era muito bem assessorado, mas tinha os trabalhos de desobsessão, tinha umas histórias muito difíceis, né, que tocavam o coração dele, que ele tinha que sentir. Só que ele filtrava, ele sabia o que podia passar, o que não podia passar. Né? Então, é um trabalho muito exaustivo. E nessa história que eu contei, fala, né, que ele se atrasou porque ele passou a madrugada escrevendo. Então, a gente às vezes chega cansado, hoje eu não consigo fazer isso, não consigo ler, não consigo fazer tal coisa. Ele não tinha isso. Então, quanto que ele renunciou, né, de ser uma pessoa que podia ter filhos, né, de poder ir em festas, né, de coisas de lazer mesmo, né? Então, a vida dele foi toda um mandato mediúnico. A gente não tem mesmo ninguém que foi igual ao Chico. E quando perguntaram para ele, quando ele desencarnasse, quem ficaria no lugar dele? Que ele respondeu assim, ele fez assim: não vai ter ninguém, tipo assim, ele não vai ter ninguém para substituir o Chico, né? A mediunidade ela ia se espalhar, ela ia ser vulgarizada, várias pessoas iam fazer o trabalho que ele fazia. Então, aí a gente fica pensando assim, era tudo centralizado nele, né? Agora não, são vários médiuns, várias pessoas que escrevem, né, livros, né? Cada um tem uma característica. E ele não tinha uma característica, né? Porque ele recebia obras de todo quanto é tipo de espíritos, né, gente? Aquele Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro que ele psicografou. Todos aqueles poetas que escreveram, o pessoal estudou cada frase, cada estrofe, para ver se realmente eram daqueles poetas. E aí perceberam que não tinha como ele escrever, ter sido ele, né? Então é bem interessante a gente pensar nesse outro lado também, né? Que já é algo desumano, né? A gente trouxe algo humano do Chico, e essa parte da psicografia, né, de tudo que ele fazia,
é uma coisa que até é surreal mesmo, né? Eu acho que ia impressionar muita gente. É por isso que até os ateus, os jornalistas, né, saíam de lá pensando, nossa, como pode, né? O pessoal ficava mesmo se questionando, contestando, né? Vou fazer só uma relaçãozinha aqui para medir o tamanho do esforço do Chico Xavier escrevendo os livros, né? Quanto tempo vocês acham que demora para escrever um livro? Um mês? 2? 6? Se fosse um mês, demoraria 37 anos e meio para ele escrever todos os livros. Um mês. Escrever um livro por mês. E para escrever um livro por mês, porque não são livros de 2 páginas, né? Para escrever um livro por mês, livro de 200, 300, 400 páginas e de histórias completamente diferentes uma da outra, com assuntos completamente diferentes, com conhecimentos técnicos que foram colocados, né, com mensagens acalentadoras como foram feitas. Eu acho que mais que um mês, com certeza, para escrever cada um, né? Então, olha o tamanho da grandeza do negócio, né, meu? Se o cara demorasse um mês para escrever um livro, 37 anos. E ele não começou a escrever o livro no mês que ele nasceu, né? Ele começou a escrever depois dos 30 anos. Então, olha só o tamanho da obra. E não fazia só isso, né? É isso que eu ia dizer. Junto com tudo isso que ele fazia, não era uma coisa só destinada para isso. Ele tinha os atendimentos, ele tinha o trabalho dele, que era o trabalho convencional. Enfim, ele dedicava, assim, ele se dedicava totalmente a isso, né? E por muito tempo, não houve momento de aposentadoria na vida do Chico. Né? Ele se aposentou do trabalho dele lá, que era um trabalho convencional, mas ele continuou preenchendo todo o tempo dele até os últimos momentos da vida dele com trabalho, né? Trabalho, trabalho e trabalho, dentro das possibilidades dele, mas sempre foi isso, né? Essa ideia de aposentadoria também eu acho muito esquisita no ser humano. O cara já começa a vida de trabalho já pensando na aposentadoria, né? Se não estou enganado, acho que é do Monteiro Lobato, que falou assim, cara, se não foi psicografado, vocês podem dar quantas cadeiras vocês quiserem para o Chico lá na Academia Brasileira de Letras. Pô, é o que o Alexandre falou, o cara para escrever 450 livros, não, Chico, fica à vontade, que escolhe que você quiser, mais confortável, a minha, por favor, a minha tá boa. Cara, de qualquer forma, a obra é admirável. Você admitindo ou não a psicografia, não importa. Não importa. Historiadores, né? Os historiadores, eles pegam essas literaturas antigas do Chico e eles veem que não tem nada forçado ali. Né? Quando o Emmanuel conta das ruas, da cultura, né? Do povo romano, no próprio Renúncia, né? Que ele fala da peste negra. Então, os historiadores, eles não acham nada que possa contradizer a realidade, nada. Então, outros livros, outras obras, as pessoas escrevem, são obras muito bonitas, mas que eles dizem que tem muita fantasia, né? E do Chico, eles não tem nada que possa contestar nas obras dele. Então, eu acho isso muito legal também, né? Fora, o que eu acho mais interessante nele é ele ser multitarefeiro. Ele fazia tudo, como a Cláudia falou. Ele trabalhava na assistência social, ele trabalhava com as crianças, ele trabalhava com os livros, ele trabalhava para ele, né? Inclusive, na assistência social, que eu achei muito interessante uma história dele, que ele entregava as cestas, a comida para as pessoas, e ele passava necessidade em casa. E uma vez ele perguntou se ele não podia levar para casa. E eles falaram que não, que nada podia ficar para ele, nada. E a gente vê muitas vezes, né, nos dias de hoje, primeiro eu, depois o outro, né?
Foi aquela história que eu contei para vocês da vacina. Primeiro os tarefejos, depois o que sobrar a gente espalha, né? E o Chico o inverso. Então, assim, os exemplos que a gente tem, né? E por que tudo foi desviado? Tem um escritor, ele psicografa livros, ele é bem famoso, um médium renomado, e ele trabalhou com o Chico. E ele foi processado, porque ele escreveu muita história fantasiosa do Chico. Então, a justiça fez com que ele devolvesse que retirassem todos os livros que ele escreveu sobre o Chico e que ele devolvesse os valores para as pessoas que elas pagaram dos livros e uma multa, né? Ele tem que pagar uma multa se algum livro dele for vendido, se descobrir que está vendendo algum livro que fala sobre o Chico, né? Porque ele escreveu um livro super fantasioso e ele trabalhava com o Chico. Então, por isso que a gente fala, existiram pessoas que trabalharam com ele, estavam do lado dele e que são inimigos dele. Para a gente perceber que o Chico não teve isenção de nada, ele tinha as doenças dele também. Tinha problemas cardíacos, né? Ele ficou doente, ele tinha catarata, ele não quis, tipo, porque eu sou médium, porque eu sou Chico Xavier, eu não tenho que passar por sofrimento. E o que a gente percebe é que algumas pessoas, elas querem ter privilégios. Elas querem se beneficiar da mediunidade ou da tarefa, né? Ou porque eu vou no centro, porque eu tenho uma religião, isso não pode acontecer comigo. E ele passou por tudo, né? Até por inimizades, por grandes traições, que a gente não tem noção, né, do que acontecia ali, né? E é bem decepcionante a gente ser traído por amigos, né? Por pessoas que estão ali do nosso lado, né? E eu acho que essa questão do rigor deles não permitirem nem que o Chico levasse para casa dele, eu acho que isso é justamente para proteger o Chico. Porque se o Chico usufruísse daquilo, né, que ele estava sendo um necessitado também, né, ele com certeza teria, como que eu posso dizer, poderiam acusar ele de se beneficiar daquilo, né? E aí isso seria um empecilho para ele, porque o Chico ficava muito chateado, né? Ele tinha que lidar com toda essa questão e com toda as pessoas, né, achando que ele era uma pessoa, né, o padre fazendo campanha contra ele, né, e tudo mais, e assim, ele, se ele desse um deslize qualquer, que fosse totalmente compreensível, isso poderia pesar para ele dentro da jornada e da trajetória dele. Então, eu acho que esse rigor da espiritualidade com o Chico era muito para proteger ele, né? De todas essas questões que ele ia lidar e com toda essa desconfiança, né? Que as pessoas tinham com o trabalho dele, com aquilo que ele fazia, né? Então, ele que não teve nenhum deslize já gerava desconfiança, né? Imagine se tivesse. Então, acho que esse era um cuidado bem grande que a espiritualidade tinha que ter com ele, que soa até como uma insensibilidade, se a gente parar para pensar, poxa, mas ele estava ali, né? E eu lembro, no filme também mostra, né? Até os irmãos dele inconformados, né? Poxa, mas você ajuda todo mundo e na hora de fazer para você não pode e tal. E aí ele muito correto e obediente nessa questão, né? Justamente para depois não ter nenhum movimento que fosse denegrir a imagem dele, né? E o Chico era um espírito assim que assim, não é questão de idolatria, eu acho que é uma questão de reconhecimento mesmo, né? Porque é diferente você idolatrar e você reconhecer.
Eu acho que o papel que a gente tem aqui hoje é um papel de ressaltar todos os sacrifícios que o Chico fez, todas as dificuldades que o Chico teve, para poder passar essa mensagem e nunca, em nenhum momento, se beneficiar de toda essa questão, né? Porque a gente vê aí pessoas que começam a ser gurus de celebridades, né? Porque o Chico teve acesso a muitas pessoas que vieram, né? E ele nunca tratou diferente uma celebridade daquela pessoa que estava ali na fila esperando ele, né? Então isso é uma coisa assim que a gente percebe nitidamente que outro missionário como o Chico, acho que a gente vai demorar um pouco para ter, sabe? Porque realmente ele é um espírito que transcende as nossas, as nossas paixões, né? No estado terreno que a gente se encontra, né? Então, o que a gente pode fazer é ressaltar, é reconhecer, é agradecer o legado do Chico e tentar um pouquinho que seja aprender com ele, né? Aprender exatamente através dessas histórias, aprender através desses momentos que são grandes momentos de reflexão, né? De como ele lidava com a vida e de coisas muito simples, muito corriqueiras, né, para ele. E que para nós é um grande esforço, né? E ainda assim a gente muitas vezes não consegue atingir ali aquele grau de humildade e de doação que o Chico tinha. Posso só demonstrar um cenário aqui? No mundo atual, humano, corporativo, de trabalho, etc. e tal, você pega, por exemplo, empresas em gestão de crise, estão transferindo titularidade para os filhos, ou que estão sendo vendidas, etc. e tal. E aí, normalmente, acontece de contratarem um executivo, um corpo de diretores, uns conselheiros, etc. e tal. Antes da conversa começar, qual que é o briefing? Vocês vão ter que transformar essa empresa em lucrativa de novo, vocês vão ter que torná-la eficiente, etc. e tal. Para isso, vocês vão ter que demitir gente, cortar custos, etc. e tal, mandar 5.000 pessoas embora, etc. e tal, lançar novos produtos, essas coisas. E o pacote de bônus é esse aqui. Então ninguém abre a boca, ninguém senta na mesa antes de saber quanto eu vou levar nessa. Qual é o meu, né? Então, e isso eu estou falando de grandes executivos, etc. e tal, mas se você for no cargo comissionado ali da cidadezinha de 2.000 habitantes, tem a mesma relação dos funcionários fantasmas, dos laranjas, etc. e tal. Quanto eu posso tirar daqui? Quanto disso é meu? Né? É tão tacanho isso, mesmo sabendo que você vai prejudicar milhares de pessoas, milhares de famílias. E isso eu estou dando um exemplo, mas isso é aplicável nas relações, é aplicável no aprendizado, em qualquer área que a gente desejar. E esse aspecto eu acho que mais do que missionário, eu vejo ele como esse grande instrutor, assim, grande professor de todo mundo, sabe? Grande modelo de todos nós. É aquele a quem você recorreria em caso de não saber o que fazer. É o nosso irmão mais próximo, eu diria. É gostoso, né, a gente falar do Chico, né? Aí, do começo que vocês começaram a falar, eu fico pensando assim, quando você fala Chico Xavier e pensa nele com força, parece que ele se aproxima, né? Vocês já pensaram nisso? E assim, nós já estamos quase no final.
O que vocês falariam para ele hoje, se vocês pudessem estar com ele agora? E cada um de vocês, porque a gente pensa muito no que ele falaria para a gente, né? Mas assim, o que vocês falariam para ele hoje? Eu acho que eu pediria perdão. Só. Não precisa mais nada. Eu ia falar, desculpa por minha insignificância. A ideia era não tentar gaguejar ali, né, na frente dele. Eu acho que seria, eu teria só uma atitude que é de gratidão, sabe? Assim, É o que aquela mulher fez, né? Que o cara estava acompanhando, e assim, ela não falou nada. É aquilo, é o gesto, não tem que falar para ele, é o gesto. Ele é gesto. Gratidão e assim, sabe? Absorver, tentar ser um vampiro de energia nesse momento, né? Porque a gente sentia ali, sabe? Aquela coisa iluminada. E é interessante isso que a Carla falou, porque assim, eu tenho a impressão que o Chico é acessível, sabe? Assim, talvez não seja, não estou dizendo que ele está aqui, por exemplo, agora nesse momento, mas assim, ele me passa exatamente essa sensação de que ele é um amigo querido, uma pessoa que a gente tem um grande afeto, um carinho e que conversaria com a gente, que teria, sabe, assim, uma pessoa acessível mesmo. Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento de gratidão, porque eu me lembro quando eu era criança, das primeiras vezes que eu ouvi isso, uma sensação que é possível. Eu muito pequena, e eu lembro, né, das questões do Chico e tal. Minha família era católica, mas sempre teve ali um interesse e tal. E quando se falava de Chico, falava assim tanto, né? E tinha uma mistificação. Eu me lembro daquela situação e daquela gentarada, daquela gente humilde mesmo que a gente via na TV, né? E o Chico também sempre muito humilde. E eu ficava olhando, falava, nossa, né? O que será que é esse homem? E aí, quando a gente entra no espiritismo, né? Que a gente começa, aí a gente vai entender um pouco do Chico, vai conhecer um pouco do Chico. Aí não tem como a gente não se apaixonar por ele no sentido assim de, nossa, que espírito incrível, que pessoa que teve uma contribuição incrível em tudo, né? Então, assim, eu acho que o meu gesto para o Chico seria de pura gratidão. Então, e olha que interessante, essa questão do assim, é acessível, né? Ele não era um popstar, tá? Mas todo mundo conhecia. E isso que a Cláudia falou é sério, essa imagem que eu tenho lá da vida de Uberaba, assim, que era um lugar que eu gostava de passar as tardes. Eu pedia para essa moça que cuidava de mim, falava, vamos lá na casa da sua irmã, tal. Eu gostava de ficar ali. E a gente passava perto, era caminho. Assim, eu lembro que se passa frente ali onde tem o aeroporto, até hoje ainda, ali em Uberaba, se passava uma avenida comprida, tá, óbvio, do lado do aeroporto, a avenida tem que ser comprida, até vencer a pista, né? Mas você vencia a pista, virava à direita, já era um bairro, assim, na época era muito simples, não tinha pavimento, era rua de terra. Era um bairro simples, pessoas simples, humildes, de origem humilde, e é onde estava o Chico. E essa questão de ser tudo de ser acessível. E olha que interessante, nos dias de hoje, esse tipo de situação, você requer, sei lá, toda uma equipe de guarda-costas, de segurança e tudo mais, que não é a cara do Chico. Aliás, nem tinha, nunca teve, nem precisava. E era pessoas e pessoas e pessoas ali, e absolutamente nada acontecia com ele. E não era para acontecer também. Ou seja, ele não era aquele popstar. Ele não tinha a menor vocação para isso, nem queria, nem podia, nem era para ser isso. E era acessível. Você podia ali a qualquer momento. E isso que é interessante, ele é acessível, mas ao mesmo tempo justo.
Do mesmo modo que lá a pessoa mais humilde do planeta tinha que pegar a sua senha, mas iam lá e também tinha que ir lá pegar a sua senha para dar a sua devida vez para ver o Chico. É acessibilidade com justiça. Cara, aqui todo mundo é igual. Vou te atender, mas você entra, guarda sua vez, que daqui a pouco se vê. Era mais ou menos por aí. Eu também, né, como a Cláudia, acho que só ia tentar agradecer, porque eu acho que eu não ia conseguir nem falar. Né, porque é como se ele preenchesse tudo, né? Como se ele não precisasse de nada, né? De nenhuma palavra nossa, né? Então, e às vezes eu olho assim para minha avó, não comparando ela com o Chico, assim, né? Mas assim, dentro do tamanho dela, né? Espiritual. Ela às vezes não precisa falar. Às vezes eu vou lá, só falo, oi, vó, tá tudo bem? Ela fala, tá. E aí eu sento do lado dela e eu fico horas lá sem falar nada. Então, só sentindo aquele magnetismo, né? E olhar para a pessoa. E você olha assim e fala, nossa, quanta história, quanta vida, quanto amor, quanta doçura, né? De pessoas que viveram, assim, tempos muito difíceis, né? Que hoje está de pé, que também tem seus sonhos, que tem suas vontades, né? E que a gente também pode doar alguma coisa, né? Então, eu penso assim, a gente vai para o lugar, quem ia atrás do Chico era para receber. E a gente recebe de quem? Dos nossos pais, né? Os pais não, os filhos recebem. E às vezes a gente não consegue nem pensar naquilo que a gente poderia doar. E ele recebe, porque da mulher ele recebeu, né? Ele entrou no corpo dele aquilo que ela desejou para ele. Então imagina, milhares de pessoas, o que elas desejam para ele e como que isso preenchia o corpo espiritual dele, né? Então ele é bem acessível mesmo, né? Como a Cláudia falou, ele é muito acessível a coisas boas, né? Graças a Deus. Então é isso, gente. Eu acho que é gostoso a gente falar dele, né? O que vocês passaram, assim, é muito rico, né? O pensamento de vocês com relação ao Chico, com as histórias, é a forma que a gente vê, né? E eu gostaria muito de ver isso dentro do movimento espírita. Infelizmente, a gente não tem visto isso. Muita coisa se perdeu. O que a gente tem visto são pessoas que estão indo atrás dele, não é mais por consolo, é para se beneficiar de algo, para ter vantagem, né? E é nesse momento que eu entendo que o Sidney disse, né? Que a gente só tem que pedir perdão. Se bem que ele não se sente ofendido, né? Mas a gente tem, eu acho que é nosso dever, né? Pedir perdão a ele por tudo que a gente está vendo dentro do movimento espírita. Boa noite para todos. Curtam o nosso canal. Transmitam para os amigos. E obrigada, pessoal.